Fala aí, galera. Vamos então a mais uma aula de semiologia. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre oxigenoterapia. Bem, o conceito que eu trago para vocês de oxigenoterapia vai ser tratamento feito com oxigênio através da via inalatória com a finalidade de prevenir ou de melhorar, com a finalidade de prevenir ou melhorar, deixa eu tirar a hipóxia tecidual. Quando a gente fala em hipóxia, né, nós vamos pensar na diminuição de oxigênio no tecido. Então, hipóxia tecidual, a gente pensa em hipóxia, diminuição de oxigênio no tecido. Então, esse daí é o primeiro conceito, né, que a gente tem de oxigenoterapia. É o tratamento, então, com oxigênio, que normalmente é feito, né, por via inalatória. E é essa finalidade para melhorar essa hipóxia, essa ausência de oxigênio nos tecidos. Bem, existem, então, indicações para a oxigenoterapia. Primeira indicação, a respiração ruidosa, né? A gente quando observa que o paciente está respirando mal, respirando com barulhos, isso daí é uma indicação. Taquipneia, que a gente já sabe o que é, taque, né, de acelerado, então uma respiração acelerada. Uma dispneia, uma dificuldade respiratória. Batimento da asa do nariz, isso daqui é interessante, que é um dos sintomas que a gente vai observar em crianças, principalmente em crianças. É o batimento da asa do nariz. A gente observa quando o bebezinho está com um quadro respiratório alterado, principalmente quando as narinas dele começam a abrir e fechando, abrindo e fechando. Isso daí é uma forma da gente avaliar uma dificuldade respiratória. Uma saturação de O2 menor que 90. Quando a gente fala em saturação de O2, a gente vai lembrar de um aparelhinho muito utilizado no ambiente hospitalar, que é esse daqui, ó. Esse aparelhinho aqui, que é o oxímetro digital, justamente vai medir a quantidade de oxigênio no tecido. Então, a gente, quando coloca esse oxímetro, normalmente no dedo, né, em uma das digitais, uma das falanges, a gente vai observar a frequência ali, a quantidade de O2 que aquele paciente está conseguindo absorver. Então, uma saturação que der menor que 90 pode ser uma indicação para oxigenoterapia. Uma outra indicação que a gente tem, então, é a tiragem supraclavicular, intercostal. Exatamente, o indivíduo ele fica com, vamos dizer assim, uma elevação, né? E aí a gente observa principalmente a elevação torácica, supraclavicular, né? Acima da clavícula. Nessa região acima da clavícula pode ser observado também essa movimentação. E isso daí a gente já vê que tem algo errado, existe uma dificuldade respiratória naquele paciente. A cianose, que a gente já falou sobre isso, né? O que é cianose? Cianose é aquela coloração azulada que a gente começa a observar na pele do paciente devido à ausência de oxigênio também. E uma agitação, porque a diminuição de oxigenação do cérebro, né, a hipóxia, ela começa a causar no paciente uma agitação, uma desorientação. Então, essas aí são algumas que eu trouxe para vocês das indicações da oxigenoterapia. Tipos de respiração. Quando a gente fala em tipos de respiração, nós vamos dizer que a respiração ela pode ser espontânea, ela pode ser artificial, ok? Então, um paciente com uma respiração artificial é aquele paciente que está em um respirador, por exemplo. Aquilo ali é uma respiração artificial.
O tubo orotraqueal, né? Um paciente entubado, olha, um paciente com esse tubo aqui. É uma respiração artificial também, se ela estiver ligada a um ventilador mecânico, né? Um ventilador respiratório. Essa respiração, ela também pode ser, ó, por uma traqueostomia, quer dizer, uma abertura na traqueia. Então, são alguns tipos de respiração. Existem também alguns meios, né, para a gente administrar esse oxigênio. Então, a gente vai observar, né, aqui alguns dos meios, das formas que esse oxigênio pode chegar até o paciente. O primeiro item aqui que a gente observa é um catéter nasal, aonde a gente vai ver que é o mais utilizado, né, mas dependendo da situação, ele pode não ser o mais indicado. Então, vai depender do quadro do paciente. Aqui, o segundo item, a gente observa, é uma incubadora, né? Uma incubadora que também ela dá um suporte ventilatório, respiratório para a criança. Aqui do lado a gente tem uma máscara, que a gente chama máscara de Venturi, porque ela tem um fluxo mais alto de concentração de oxigênio. Então, essa máscara é uma que a gente vai observar umas pecinhas coloridas. Então, essa daqui é uma máscara que nós chamamos de Venturi. Aqui embaixo, uma bem utilizada, né, no ambiente hospitalar para macronebulizações, que o nome dessa máscara aqui é máscara de Hudson. Então, a gente utiliza ela também para o paciente, né? Além de dar um suporte de O2 para ele, uma melhora, né? A gente vai ver mais lá na frente, que vai fluidificar aquela secreção brônquica dele. Então, é como se a gente estivesse ali com essa daqui, com essa máscara de Hudson, uma nebulização, aquela comum que vocês conhecem, mas em casa. É aquela comum que a gente faz em casa, só que, contínua. Então, o paciente ele pode ficar 24 horas direto com aquela máscara. Então, às vezes, ele fica 2 dias, 3 dias, até mais, dependendo, né, da fluidez da secreção dele. Então, uma secreção muito espessa, né? Ele precisa de uma macronebulização contínua. E isso vai ajudar a dar uma fluidificada naquela secreção. Aqui do lado, a gente vê uma traqueostomia também, né? Que a gente vai observar que alguns pacientes, eles ficam, né, traqueostomizados. Então, o paciente, normalmente, ele fica em torno de 5 a 7 dias com tubo. Havendo necessidade de continuar com o tubo, ele volta, ele é feito, né? Então, uma traqueostomia, né? Mas lá na frente, se não for nessa aula, numa próxima, a gente fala um pouquinho do tubo orotraqueal, né? Por que o paciente não pode ficar tanto tempo no tubo, né? A gente vai falar um pouquinho, aí a gente fala do cuff e tal, e aí eu mostro para vocês o porquê. Vamos lá. Os tipos, então, vamos falar um pouquinho, né, mais detalhado, rapidinho, sobre os tipos de meios, né, para a gente administrar o oxigênio. Esse daqui é uma cânula nasal, é aquele primeiro que eu mostrei lá na outra imagem, é do tipo óculos, que a gente chama. Então, ele tem, ó, essas duas partezinhas aqui, que ficam dentro da narina do paciente, né? E fica preso atrás do lóbulo da orelha. Então, esse primeiro aqui é o mais comum, né? Que a gente visualiza muito no ambiente hospitalar, é o menos cômodo. A gente consegue deixar o paciente bastante tempo com essa cânulazinha aí. É uma cânula nasal tipo óculos, ok? Porque prende atrás da orelha. Esse catéter nasal aqui, ele serve também, né, para administrar O2. Só que aí a gente vai ver que ele não fica nas duas, é uma narina apenas, e ele tem que ir mais lá para dentro. Ele não pode ficar só na pontinha, né, porque a concentração de O2 acaba se perdendo se eu deixar só na pontinha. Então, ele é colocado, né, normalmente a gente mede, né, a forma correta para colocar um catéter nasal, que o paciente não gosta, mas a forma correta
é indo da ponta do nariz até a parte superior do lobo da orelha. A gente mede, faz esse trajeto que eu vou mostrar para vocês isso na aula prática, medindo da ponta do nariz até o lobo da orelha. E esse tamanho que a gente mediu é o tamanho correto que eu devo introduzir na narina do paciente. Essa daí é a forma correta para administração de O2 pelo catéter nasal. Então, a concentração aqui na ponta do catéter, ele tem vários furinhos. Então, essa concentração de O2, ela fica bem lá dentro, ela não se perde tanto, né, na parte externa. O paciente, ele passa a receber uma concentração mais, né, a perda é um pouco menor do que aquela do catéter nasal. Bem, ainda falando de tipos, né, aquela máscara facial, né, que nós já falamos. Essa máscara aqui, deixa eu ver se tem outra aqui na frente. É uma máscara que a gente pode adaptar para o paciente receber uma nebulização. Ele pode, além da concentração de O2, né, que nesse caso aqui, a gente pode usar a máscara, a própria máscara ali de nebulização, a facial, com um reservatório, e aí a gente, nesse reservatório aqui embaixo, que é aquele comum que vocês já conhecem, a gente colocar uma medicação. Então, isso daí, além de umidificar, né, a gente também pode levar medicações como vias de administração dessas medicações inalatória. E aí o paciente, né, ele vai receber aquela medicação por essa via, pela via inalatória. Então, além do oxigênio, a gente pode também fazer a parte medicamentosa também para aquele paciente. Assim, aqui falando de nebulização, só para lembrar para vocês, a nebulização que é feita em casa, ela é feita, né, por ar comprimido, então não é oxigênio, ok? Isso daqui é importante porque a gente, quando nós estamos falando de nebulização, estamos falando de oxigenoterapia, é importante também a gente entender isso. Aquele compressorzinho, né, que a gente tem em casa, que faz aquela nebulização em casa, não é com oxigênio, é com ar comprimido. Lá no ambiente hospitalar, mais à frente, a gente vai falar da régua de gases, e aí vocês vão ver que no hospital a gente pode fazer com ar comprimido, né, porque às vezes o paciente só precisa da medicação que está aqui dentro, ele não está precisando de oxigênio, mas a gente pode fazer a nebulização também com oxigênio. Então, mais à frente, quando a gente vê a régua de gases, eu vou mostrar para vocês, né, devido às cores que a gente tem na régua, qual a opção que nós temos ali. Bem, aqui aquela máscara de Venturi, né, que eu falei com vocês, que tem as pecinhas coloridas, é uma máscara bem mais vedada, né? Vocês vão observar. A concentração de oxigênio aqui, ela é maior, né? Não é como a máscara de nebulização comum, que a gente vê perdendo aqueles gases, né, por fora da máscara, né? No caso da Venturi, ela fica mais certinha, né? Mais apertada ali a face do paciente. Aqui a traqueostomia, que a gente já falou. E desse lado aqui, observe, né? Nós temos uma máscara que é acoplada aqui na traqueostomia para fazer uma nebulização, para colocar um oxigênio no paciente. E aí é importante, né? Se o paciente está traqueostomizado, significa que a via aérea dele é aqui, ok? Ele não respira pela boca, então logo, né? Levando em consideração que eu estou falando isso para vocês que são iniciantes, a gente precisa entender. Não adianta, se eu tenho um paciente traqueostomizado, se o médico prescrever uma nebulização para ele, ou prescrever um O2 contínuo para ele, não adianta eu colocar na boca, eu tenho que colocar aqui, porque a via aérea dele agora é aqui. Então, essa máscarazinha, ela é acoplada aqui, ó. O elástico, a gente prende atrás e ela fica aqui nessa área da traqueostomia, ok? Bem, aqui nesse slide a gente vê alguns materiais para uso da oxigenoterapia. Aquele que eu falei primeiro, né, a régua de gases, que é essa daqui. Esse
essa régua aqui que a gente chama, a gente observa no ambiente hospitalar. Então, normalmente, né, na parede, próxima aos leitos, a gente vai ver uma régua de gases. Isso significa que nós temos algumas coisinhas só para a gente entender o básico, né, aqui hoje, né? O nosso alvo hoje não é falar da régua, mas é só a gente entender. Então, o verdinho vai ser o oxigênio, a saída do oxigênio, né? A gente tem o vácuo e a gente tem o ar comprimido. Para que serve o vácuo? O vácuo, a gente vai falar do vácuo para aspiração. Quando a gente tiver que aspirar um paciente, a gente utiliza o frasquinho, né? Um frasco normalmente que a gente vai adaptar, a gente vai adaptar no vácuo, porque ele faz sucção. Né? O ar comprimido, ele vai servir para respirador, ele vai servir para fazer uma nebulização, né? A gente pode fazer uma nebulização no paciente que precisa só do medicamento com ar comprimido. Não preciso fazer com oxigênio, posso fazer direto com ar comprimido. Então, o oxigênio, o vácuo e o ar comprimido, ok? Normalmente, os respiradores volumétricos, os ventiladores, né, que é a palavra que está sendo muito usada hoje por causa do Covid, os ventiladores, eles vão utilizar tanto o oxigênio quanto o ar comprimido. Então, o ar comprimido e o oxigênio, né, eles funcionam dessa forma. Bem, então a régua de gases, o umidificador, o que é umidificador? Aqui, ó, tá bem aqui embaixo, umidificador. A gente nunca vai administrar oxigênio seco para o paciente, porque vai ressecar a mucosa dele demais. A gente sempre, quando vai administrar um oxigênio para o paciente, a gente tem que umidificar. Tem que ter uma água umidificando aquele oxigênio. Então, o nome desse frasquinho aqui, ó, é umidificador. Então, a gente vai observar aqui, ó, o umidificador. A gente colocou aqui também a mangueira. Normalmente é um tubo, tipo uma traqueia, que a gente chama de traqueia, né? Tem outras nomenclaturas. A água destilada, que é importante, não é água de pia, não é soro fisiológico, a gente não pode administrar oxigênio com soro fisiológico, apesar da gente às vezes ver alguns profissionais colocando, mas a gente precisa entender que o soro fisiológico, ele é sal, ele tem cloreto de sódio. E aí aquele cloreto de sódio também ajuda a ressecar a mucosa do paciente. Então, o ideal, o que deve ser colocado aí, o que é prescrito, é a água destilada, ok? O ventilador mecânico, como nós já falamos, também é um meio, né? Aqui a gente tem alguns itens. Meu mouse não tá legal, não tô conseguindo visualizar direito. Mas aqui a gente tem alguns itens, ó, vamos ver aqui comigo. O cilindro de O2, né? O que a gente às vezes chama de bala de oxigênio, né? Mas o nome correto é cilindro de O2. Então, eu tenho o cilindro de O2, aqui eu tenho mais aproximado. Então, essas válvulas todas tem que ter. Se eu vou administrar um O2 direto do cilindro, eu tenho que ter um redutor, tá? Que nós vamos chamar ele de fluxômetro. O fluxômetro é esse tubinho aqui, ó, que ele vai entrar tanto aqui na válvula, direto aqui no cilindro, quanto se eu for colocar direto da régua de gases, aí meu mouse está muito ruim. Se eu for colocar direto da régua de gases, achei ele, perdi ele, mas eu achei. Esse fluxômetro aqui, ó, ele vem até aqui, né? Só essa parte compridinha, ó, até aqui. Esse fluxômetro, ele vai ser adaptado direto aqui, ó, no O2. Então, a gente pega o fluxômetro e adapta ele ali. E dali que vai vir, né? O umidificador vai acoplar embaixo dele, ó. Observe que aqui, embaixo do fluxômetro, que é essa coluna aqui,
eu vou adaptar o umidificador, ok? Então, o umidificador está aqui, o nível mínimo de água, o nível máximo de água. Então, eu vou pegar esse umidificador, vou acoplar aqui e vou levar isso tudo aqui, ó, e vou colocar lá na régua de gases, no verdinho aqui, ok? É importante a gente ter o fluxômetro porque ele mede, né, o nome já diz, o fluxo de O2. E a gente vai falar ainda sobre isso. O oxigênio, para ele ser administrado no paciente, a gente administra ele por litros, né? O fluxômetro, ele mede por litros. E aí a gente tem que ter uma prescrição médica. Se o médico prescreveu O2 contínuo, 1 litro por minuto, então eu vou ter que colocar aqui, ó, no fluxômetro a bolinha, né? Eu regulo aqui, ó, nessa pontinha, essa válvulazinha aqui regula. Então, eu vou regular 1 litro. O médico prescreveu 3 litros por minuto. Então, eu vou no 3 e deixo o fluxômetro no 3. De forma alguma, não, meu paciente está muito cansado, vou colocar até o 10. Não pode ser assim. Lembrando que o oxigênio tem que ter prescrição médica, ok? A gente só administra segundo a prescrição. Então, o umidificador, vocês estão vendo a importância dele. Ele precisa umidificar, o nome já diz, o oxigênio quando ele é instalado no paciente, administrado no paciente. Então, a gente tem essa forma. Desse lado aqui, eu quero mostrar para vocês aquela máscara que eu falei, lembra? Máscara de Hudson. Aquela que o paciente ele pode ficar com uma nebulização contínua. Seria uma macronebulização contínua. Então, o que a gente utiliza? Observe aqui, ó, esse daqui também é um umidificador, mas é diferente desse daqui. Esse daqui a gente utiliza para O2, para catéter, né? Para a gente colocar um catéter nasal. Então, a gente só vai precisar desse umidificador, o fluxômetro, que pode já estar lá na parede, e vamos precisar do catéter. Agora, não, está prescrito lá, macronebulização contínua, tantos litros, 4 litros por minuto, 5 litros por minuto, a mesma coisa. Então, eu vou precisar desse umidificador aqui, ó. Para macronebulização, a gente precisa desse umidificador. Observe que ele é maior, né? E aí, a gente aqui na ponta, vocês vão ver que ele é igual do outro umidificador. Ó, ele é igual. O que vai entrar aqui em cima? A mesma coisa que entrou no de lá. Um fluxômetro, ó. Esse fluxômetro, se ele não tiver aqui já acoplado, né? Ele pode já ficar lá na parede. Se ele tá ali acoplado, eu só venho com o meu macro, ó. E vou instalar aqui o fluxômetro, né? A gente vai instalar, porque vocês vão observar, ó. E aqui dentro vai entrar água destilada. E aqui, ó, a traqueia e aqui a máscara. E essa máscara aí, ela vai ficar acoplada na face do paciente. Então, a gente tem algumas formas de administrar O2. Esse daqui é o ventilador mecânico, né? Então, o paciente aqui, nesse caso, ele tem que estar entubado ou estar traqueostomizado para poder utilizar o ventilador mecânico. De forma alguma, o ventilador mecânico vai entrar numa máscara, em um catéter, não. Só no tubo ou em uma traqueostomia. Algumas medidas de segurança, né, só pra gente ficar ligado, né, não fumar no local, né, graças a Deus hoje quase ninguém fuma, né, principalmente em ambiente hospitalar, mas pode ter algum desavisado. Então, é importante não fumar, porque o oxigênio com o cigarro, ele pode explodir. Então, não fumar no local é importante. Cuidados com materiais elétricos, não usar graxa ou óleo, né? Porque às vezes aquelas válvulas estão emperradas, estão duras, ou estão... pega um óleo, pega uma vaselina. Não. O importante é a gente chamar alguém da manutenção para visualizar aquilo ali. E transportar cilindro, quando eu falo cilindro aqui, ó, é aquele cilindro de oxigênio que nós já havíamos mostrado anteriormente.
Não administrar o oxigênio seco, nós já falamos, né? A gente, para administrar um oxigênio, a gente precisa... Já perdi o mouse de novo. A gente precisa de umidificar aquele ar, né? Por isso a gente usa o umidificador. Não administrar altas concentrações de O2, aquilo que nós também já falamos, né? Tá prescrito 1 litro, o meu fluxômetro tem que estar em 1 litro. 2 litros, 3 litros, nunca, né? O paciente está muito mal, então eu vou aumentando por minha conta, de forma nenhuma. Cuidados de enfermagem, né? Nós vamos falar rapidinho aqui, já passaram 25 minutos, né? Nós vamos falar rapidinho aqui sobre os cuidados de enfermagem com a oxigenoterapia. Com catéter nasal, aquele tipo óculos, né? Que foi o primeiro que nós falamos, trocar o catéter de narina, no máximo de 12 em 12 horas. Se o oxigênio for contínuo, a fim de evitar ferimento na mucosa e obstrução. Então, se o paciente está ali muito tempo, a gente pode trocar aquele catéter diariamente, né? Ou de 12 em 12 horas. Orientar o paciente que respire somente pelo nariz, porque às vezes ele está com catéter no nariz, então ele fica respirando pela boca. Ai, desculpa. Isso daí é óbvio, né? Se o oxigênio está entrando pelo nariz, ele tem que tentar respirar pelo nariz. 3. Observar o nível da água do umidificador. Seu nível não deve ultrapassar a marca contida no frasco para evitar a inalação de água pelo paciente. Então, observar o nível da água, lembra que eu mostrei para vocês? Nível mínimo e nível máximo. Não ultrapassar o nível máximo e evitar que não ultrapasse o mínimo, né? Quando a gente vê um umidificador com uma água no mínimo, a gente já deve repor uma nova água, tá? Então, isso daí é uma dica para vocês. Chegou no estágio, observe, tem um paciente no oxigênio, como é que está o umidificador daquele paciente? Ah, tá com pouca água. Então, vamos trocar a água. Se não souber, pede ajuda da professora. Mas lembre que a água é importante para poder umidificar. Tá, isso daqui nós já falamos, seguindo, né? Só mostrando, né? A gente, no ambiente hospitalar, a gente tem a água para injeção. Então, a gente pode utilizar direto a água destilada. Que pode ser essa daqui, tá? É água para injeção, água destilada, a mesma coisa. Tem ampolinha, tem frascos menores, tem frascos de 100, de 250, de 500, de 1000, tá? Então, água para injeção. E nunca utilizar o que nós já falamos, soro fisiológico, né? Porque ele resseca a mucosa do paciente. Então, ainda do catéter, lavar as mãos, levar o material para a unidade do paciente, explicar o procedimento, posicionar o catéter nasal. O catéter nasal é aquele que tem os 2 dentinhos, né? As 2 hastes, descendo os lobos em direção à região cervical anterior. Então, encaixou no nariz, vai passar aquele catéter, né, o catéter por trás da orelha e vai prender aqui embaixo na região do pescoço. Adaptar o catéter ao látex que estará previamente conectado ao umidificador. Esse látex aqui seria uma borracha, né, aonde a gente vai ligar do catéter ao umidificador, uma extensão. Porque o catéter é pequenininho, que a gente viu. Então, a gente precisa chegar até a parede, por exemplo. Então, a gente precisa de tipo um garrote, né? Só que é maior, né? Um látex daquele, que pode ser de silicone, pode ser de látex, né? E é só a gente pegar um extensor para colocar ali, adaptar o oxigênio. Abrir o fluxômetro até o número de litros prescrito, nós já falamos sobre isso. Observar o paciente, lavar as mãos e anotar no prontuário. Instalado O2, conforme prescrição, às 9 horas, às 8 horas. Colocar a hora, assinou, pronto. Uma outra forma é a inalação, né? Bem conhecida nossa. Então, é o tratamento realizado para problemas respiratórios, feito através do uso de oxigênio, e a medicação específica no caso, onde o paciente inala. É o mais conhecido aí da gente como nebulização. Indicação: bronquites, crises asmáticas, né, pneumonias. Então, inalação aí
As normas. O inalador, ele deverá ser trocado a cada 24 horas, ou seja, sempre na primeira inalação do período da manhã. Seguir o horário padrão das inalações, né? Então, normalmente o médico prescreve nebulização com 3 gotas, vamos colocar aí, de Berotec, 10 gotas de Atrovente, de 6 em 6 horas. Então, o horário padrão, eu ainda não falei com você, ainda não conversei com vocês, até porque a gente ainda não viu medicação, né? Mas é horário padrão, normalmente a gente faz nesse horário, 12, 18, 24, 6, né? E aí vai repetindo. O material é o inalador com a medicação, um papel higiênico ou papel toalha, né? Para colocar embaixo, porque como às vezes fica, a própria nebulização fica soltando aquela aguinha e tal, né? Aquelas gotículas que vão saindo, é bom a gente forrar o tórax do paciente para evitar que o paciente fique todo molhado, né? Então isso daí já ajuda. Lavar as mãos, preparar a inalação conforme a prescrição, levar o material, orientar o paciente, preparar o paciente para receber o tratamento, colocando em posição Fowler. A posição de Fowler é aquela que a gente levanta a cabeceira da cama. Então, o paciente ele fica quase que sentado, né? Ele levanta o paciente. Ligar o inalador. Instruir o paciente para inspirar profundamente a medicação. Providenciar o forro, se necessário, para o paciente expectorar, porque a nebulização, ela também vai ajudar a fluidificar as secreções. Então, às vezes, o paciente precisa expectorar, quer dizer, ele tosse e elimina a secreção. Então, é bom ele ter alguma coisa para poder ele jogar aquela secreção dele. Manter a inalação durante o tempo indicado e observar o paciente. Sim, nós não falamos ainda. Então, uma nebulização, por exemplo, ela vem prescrita. Nebulizar por 15 minutos com fluimucil, uma ampola, vamos botar aí, de 12 em 12 horas. Então, é importante, né, a gente manter uma inalação naquele tempo que está prescrito. Ah, foi prescrito por 20 minutos? Foi prescrito por 10 minutos? Agora, se não vem nada prescrito, a gente deixa aí na média de 15 minutos e retira, tá? Não tem necessidade de deixar mais tempo. Então, às vezes o paciente, né, porque às vezes não, tem que deixar até secar a água. Não tem que esperar secar a água, a gente vai deixar no tempo que é indicado, ok? Se está prescrito, a gente vai deixar por aquele tempo indicado. Se não, 15 minutos já é o suficiente. Deixar o paciente numa posição confortável, né, após o término da inalação, lavar as mãos e checar no prontuário. Isso daí é importante, a gente já falou, né? Anotar lá que foi feito, isso daí a gente não pode esquecer. A nebulização contínua, lembra quando a gente fala em nebulização contínua, aí a gente vai lembrar da máscara de Hudson, né? Uma máscara maior. É o tratamento realizado através do uso de oxigênio para problemas respiratórios. Indicação: pneumonias, oxigênio terapia após a retirada do respirador. Então, se o paciente ele estava no respirador, né, no ventilador mecânico, e de repente ele vai sair daquele respirador, ele não pode ficar direto sem nada, né? Ele precisa de um oxigênio contínuo para poder ajudar a fazer essa transição dele do tubo para o meio ambiente. Então, a nebulização também é prescrita nesses casos. Algumas normas, que é trocar no máximo a cada 48 horas o conjunto, observar sinais de irritação da pele, né? Vai comunicar alguém, que estiver mais próximo. O material é o nebulizador, o umidificador, o tubo corrugado, máscara facial, água destilada estéril. O nebulizador, o umidificador, nesse caso aqui, ó, é esse frasco aqui maior que eu já mostrei lá atrás. O tubo corrugado, né, que também é chamado de traqueia, é esse tubo aqui, que normalmente ele é até de silicone, né, bem flexível. E a máscara facial a gente tem aqui embaixo, e a água destilada estéril, que eu falei que não pode faltar. De forma alguma a gente pode colocar oxigênio para o paciente seco, ele tem que ser umidificado para não ressecar a mucosa do paciente.
Lavar as mãos, certificar-se da prescrição médica, né? Então, sempre a gente vai observar a prescrição médica. Colocar água destilada estéril, não pode ser água da torneira, até a metade da capacidade do nebulizador, e colocar data. Por que é importante a gente datar? Para aquilo ali não ficar muito tempo, para não virar aquilo ali um meio de cultura. Então, a gente precisa colocar a data que nós estamos instalando aquilo ali. Reunir o material e levá-lo até junto do paciente, explicar o procedimento, acoplar o fluxômetro ao nebulizador com o respectivo tubo, a saída do O2, do oxigênio. Se tiver alguma dúvida aqui, voltem um pouquinho, né? Naquela primeira parte que eu falei de materiais, eu falei sobre esse macronebulização. Então, o fluxômetro ele tem que ser acoplado ao umidificador, colocar aquele tubo, aquela traqueia e a máscara, né? E aí vamos adaptar o paciente. Não podemos colocar o umidificador direto na régua de gases ou direto no cilindro de O2. A gente precisa do, fluxômetro. Esse fluxômetro aqui é o que vai fazer com que eu consiga medir a quantidade de O2 que eu estou administrando. Então, se está prescrito 5 litros, né? Então, eu tenho que ter o auxílio do fluxômetro para poder medir a quantidade de litros de O2 que vai entrar no paciente. Conectar a máscara ao final da extensão com tubo corrugado na posição adequada. Abrir o O2, regulando o fluxo segundo a prescrição médica. Posicionar a máscara na face do paciente, fixando-a com elástico por trás da cabeça. Deixar o paciente confortável, lavar as mãos e anotar no prontuário, que a gente já vem falando. Cuidados com o umidificador, né? Nós já falamos bastante, mas não custa nada falar mais um pouquinho. Água destilada tem que ser a estéreo, né? A água destilada para colocar aqui no umidificador. O objetivo dele, também já falei, que é a expectoração e diminuir processos inflamatórios. E por hoje terminamos. Tá? Próxima aula. Na próxima aula eu devo estar falando aí sobre curativos. Então é importante, né, a gente estar sempre ligado, assistindo a aula, e eu vou colocar uma atividade lá para vocês, tá bom? Tenham um bom dia aí e até a próxima.